internacional da economia brasileira. Teremos aí a participação Gésner Oliveira, do Antônio Lacerda, vice-presidente da BASF, o Gésner, presidente da GOA. Agradecer os deputados, nosso vice-presidente, deputado Afonso Mota, agradecer o Alexis Fontaine, agradecer também ao deputado Jerônimo Borghen, Fernando Figueiredo, presidente executivo da Biquim, todos que fazem parte desse encontro. Também especialmente agradecer aqui nosso amigo da Indústria, Desenvolvimento, secretário especial do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa. Obrigado por tê-lo aqui, é o último encontro. Eu estava com a H1N1, recuperado não? Ótimo, mas mesmo assim, naquela oportunidade participou conosco por videoconferência, então agradecemos aí sempre a disposição. Eu, antes até de iniciar aqui o que está pautado, agradecer ao deputado Jerônimo, que é relator da medida provisória da liberdade econômica, tão propagada aí nos últimos tempos, e eu pedi a gentileza que ele pudesse aqui, antes da reunião que eu sei que ele tem agora sobre esse tema, que ele pudesse expor um pouco aqui para a frente parlamentar, para que nós entendamos aí exatamente como está o processo da medida provisória que tem tomado conta da pauta. Acredito que a partir de amanhã, finalizado a reforma da Previdência, a Câmara terá, nessa medida provisória, um intenso debate e importante aí para a nossa economia. Então, deputado Jerônimo, obrigado pela presença, aceitar o pedido de falar um pouco para todos nós, e eu passo a palavra a você. Bom, muito obrigado, presidente Donete. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa reunião. Eu dizia ao Fernando que esta que é uma das frentes parlamentares, do meu ponto de vista, mais organizadas e mais formadoras de opinião dentro do Congresso pela qualidade do trabalho que a Biquim faz, e especialmente pelo grupo que compõe comprometidamente a liderança da frente. Então eu queria saudar, em nome do deputado Manente, os demais colegas, o Afonso, o Alexis, que aliás fazer um registro em nome do Alexis, ele tem sido um grande parceiro na construção desta medida provisória, que eu até arrisco dizer, nós nos concentramos tanto na previdenciária, na tributária, que são grandes problemas que o Brasil tem, não tenho dúvida que nós estamos resolvendo e temos que resolver mais, mas esquecemos muitas vezes, Fernando, do dia a dia, que é exatamente isso que a medida provisória busca fazer. Um país que tem o Estado nas suas costas, o empresário que sobrecarregado por impostos ainda é sobrecarregado por determinações impossíveis muitas vezes de serem cumpridas pelo Estado que determina. Então, nós estamos entrando, como disse o deputado Alex, na pauta efetivamente a partir de hoje. Eu agora vou a uma reunião da Frente Parlamentar de Comércio e Serviço, o deputado Efraim reuniu lá também um grupo de parlamentares. Às 10 horas eu defino com o presidente Rodrigo Maia o andamento da votação. A gente tem um ajuste há um bom tempo de questões referente à medida provisória, uma hora a notícia é boa, outra hora é ruim, mas com a votação, né, Alexis, de ontem, agora a pauta é a medida provisória. Ela precisa ser votada esta semana que vem na Câmara e na outra no Senado. E nós estamos trazendo para dentro dela não só o conteúdo da 881, mas também da 876, que caducou há poucos dias atrás e que é correlata, porque trata do fechamento e abertura de empresas, né, que a gente vai trazer junto com o texto. Além disso, colocamos lá como relator o fim do E-Social, o fim do Bloco K, a carteira digital do trabalho, uma série de outras questões que, lamentavelmente, ao longo do caminho daqui até a semana que vem, a gente sabe que alguma coisa nós vamos perder, né, Alexis e Alex Manete, porque a negociação do parlamento vem dessa forma. Nós colocamos todo o cuidado, e sexta-feira termina a análise do governo, virá o parecer do governo antes, meu querido secretário, o deputado Alex estava na frente aqui, eu acabei não lhe vendo aqui. Dois Alex é demais, um na Costa e um Manente, isso é permanente, não tem problema. E a gente vai ter do governo já uma análise do relatório novamente, para que ele não venha do governo com pontos de vista divergentes.
para que então o presidente Rodrigo Maia, junto conosco, possa conduzir aqui o trabalho. E queria, em nome do secretário Carlos Alexandre e em nome do secretário Paulo Rego, cumprimentar o trabalho do Ministério da Economia, eles que, liderados lá pelo Paulo Guedes, têm feito esse trabalho. E fiquei muito feliz, secretário, ontem, quando recebi um senhor lá dos Estados Unidos, de uma entidade ligada à redução de impostos, onde ele me visitou, fez um artigo, publicou no jornal Valor Econômico, onde, na leitura deles, Fernando, esses acordos internacionais, que eu vejo aqui o panfleto que nós estamos tendo, principalmente a União Europeia e o próprio Mercosul, na leitura americana, do empresariado americano, a questão da desburocratização é um dos pontos decisivos para que a gente possa avançar nesses acordos internacionais, justamente para poder ter competitividade nesses cenários todos. Então, já que se trata aqui o tema internacional, eu abordo rapidamente esse ponto. E no que diz respeito aos defensivos, e a outros segmentos, mas no nosso caso aqui, eu tenho orgulho, Marina, bom dia, de coordenar a parte do agronegócio. Nós estamos colocando na medida provisória uma questão que envolve não só do agroquímico, do agronegócio, mas para todo mundo. Então, nós estamos tentando acabar com aquela questão que envolve os registros de moléculas, enfim, né, de produtos, que muitas vezes as empresas, os pesquisadores registram nos órgãos públicos e aquele órgão público simplesmente esquece de responder ou de efetivar o registro. Nós estamos agora impondo a aprovação tácita, ou seja, o Estado, em qualquer esfera, será obrigado a autodeterminar-se um prazo para responder à consulta do cidadão, da empresa ou de quem quer que seja. Aquele que pediu uma licença, um alvará, uma autorização, ele terá que saber que em tantos dias aquele órgão lhe responderá e, não respondendo, estará tacitamente aprovado, podendo fazer com que as coisas avancem. Eu acho que esse ponto tem muito a ver com o nosso setor aqui, com a frente parlamentar. E aproveitar aqui, presidente, então, nesse sentido, se a frente parlamentar puder manifestar o apoio, Vossa Excelência como nosso presidente, dizer isso ao Rodrigo, aos líderes da bancada, eu acho que é fundamental. Nós temos pouco tempo, nosso grande inimigo é o tempo. Eu estou me esforçando para que ele não nos impeça de avançar. Mas eu tenho certeza que essa medida provisória, ela é um passo importantíssimo para diminuir o tamanho do Estado e deixar a economia ser competitiva agora, se Deus quiser, um pouco mais de condição de cobrir as suas despesas com a reforma da Previdência, logo para a tributária, e esse ponto eu considero que até o governo deveria ter feito uma reforma administrativa, secretário, logo, porque é tanto, isso aí, porque é muito problema. Eu não sei como o Brasil chegou até aqui, com a burocracia, o peso do Estado que tem na nossa vida. Então, deixa essa fala. E para a análise do grupo, nós estamos falando agora com alguém do agronegócio. Nós estamos tendo um ataque, no meu ponto de vista, por alguns órgãos de imprensa, desnecessários e até, digo, não são nem condizentes e justos com o que o agronegócio faz no Brasil. O ataque com relação aos defensivos agrícolas, como se o Brasil fosse simplesmente um envenenador mundial, aí, eu acho que precisaria, seja da Arquim, ou de quem, ou da frente, uma leitura de que o país não pode se orgulhar que o agronegócio sustenta a economia nas horas difíceis e a qualquer momento a gente diz para o mundo que nós somos um veneno. É verdade, na verdade é isso que a gente passa. O grande inimigo que nós temos somos nós mesmos. Nos orgulharmos de poder produzir até 3 safras por ano, como algumas regiões fazemos, a gente diz que é o maior consumidor. E eu tenho dito o seguinte, secretário e presidente, agora saiu umas notícias, o Brasil libera registro de defensivo exagerado. Então, que bom que está liberando. O bravo era quando não liberava e o produtor rural tinha que às vezes buscar defensivo contrabandeado para poder produzir. E nós abrimos exceção para a China para trazer. Então deixa esse assunto aqui na pauta, porque eu acho que combina com a nossa reunião. E obviamente eu já tomei bastante espaço aqui, eu vou pedir realmente a compreensão de todos para ir para essa reunião e às 10 horas, se puder também dar uma risadinha todo mundo aqui, para a minha reunião com o Rodrigo Maia ser boa, é o meu esforço que eu estou fazendo. Né? Tem aquelas tirinhas dos gibis de antigamente, tinha uma piada que o Chico Bento tinha prova no outro dia, e ele se ajoelhou, né, e começou a rezar, anjo da guarda, me ajuda, que eu não tenho prova. Era 5 horas da manhã, né, tinha que levantar e descer o anjo da guarda. Tá, eu te ajudo, mas estuda um pouquinho para ver se está certo na prova lá. Então eu tenho que. Eu já estudei, agora é só o anjo da guarda nos ajudar. Tá bom, pessoal? Uma boa reunião para todos e, se Deus quiser, vamos aprovar essa medida aí que eu acho que é importante para todo mundo. Muito obrigado.
Obrigado, Jerônimo, pela presença e participação. De fato, é um tema, todos nós somos caros aí para poder ter o debate minimamente, o que a frente puder fazer e colaborar para que esse debate chegue à Câmara, acho que é o nosso papel, e aí o plenário é soberano para poder escolher, que nós não deixemos caducar essa medida provisória, que é uma questão mais importante. O importante é debatê-la. Quero agradecer aqui meu amigo deputado Marcelo Calero, que também gentilmente está aqui conosco. Agradecer o Jorge Hargrave, secretário, assessor especial de estratégia da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Carlos Pio, também secretário lá do Ministério da Economia. Luiz Miguel Júnior, que é do Conselho Regional de Química. Antes de passarmos aqui para o nosso debate, que é o que está previsto na nossa pauta, eu quero falar da importância de nós começarmos a debater de fato esses avanços que precisamos e trabalho que necessitamos para poder deixar a nossa indústria competitiva. Estamos superando aí, eu acredito que o próprio secretário Carlos da Costa acompanhou ontem a finalização do voto da matéria principal da reforma da Previdência. Hoje continuaremos os destaques, finalizaremos a missão da Câmara. Foi uma votação significativa, o que mostra que mesmo com as divergências sobre alguns temas com o governo, especialmente nos costumes, que existem algumas divergências com o Congresso tem responsabilidade com a agenda econômica, que é o mais importante que o Brasil precisa, e eu quero parabenizar todo o Ministério da Economia, que se mostrou muito ativo nesse processo, o ministro Paulo Guedes, o secretário Rogério Marinho, que foi aqui nosso colega, também trabalhou intensamente, e mostrar que a Câmara dos Deputados tem responsabilidade com a pauta econômica, que é importante. Nós teremos agora esse debate, que é um debate que nos preocupa muito, e ouviremos aqui os nossos explanadores, porque o Brasil precisa entrar nesse debate de globalização, fazer a competição mundial, fazer com que a nossa indústria tenha condições reais de competir. A nossa preocupação é não termos a estrutura necessária, não por conta do Estado, mas exatamente pela burocratização e custo do Estado para a produção, e pode enfraquecer muito nosso processo industrial no Brasil. Por isso é importante que nós tenhamos debate com vocês, o secretário gentilmente participando aqui conosco, para que tenhamos a postura não de defender apenas de maneira patriota a nossa indústria, mas que ela tenha condições de ter competitividade. Nós apostamos no potencial da indústria brasileira, só que ela tem que ter condições de competitividade. O que é isso? Custos acessíveis, que nós tenhamos de fato a desburocratização para avançarmos nesse processo de globalização. Então eu quero passar a palavra primeiro ao Antônio Lacerda, que é vice-presidente da BASF. Se você quiser falar daqui, você vai ter a apresentação, né? Agradecendo aí. BASF que está na minha cidade, viu, Alexis? São Bernardo do Campo. Onde é mais fácil ali, né? Eu acho que é melhor você vir ali. Tá bom. Vamos deixar um minutinho estacionado, quer que eu chegue lá. Tá bom? E aí? Bom dia a todos e muito obrigado pela presença. Eu vou quebrar o protocolo e vou diretamente ao assunto. É um grande prazer ter a presença de todos vocês aqui, indistintamente da posição que ocupam nas empresas, no governo, na sociedade civil. Essa é uma discussão muito importante para nós, a respeito da política comercial responsável. Marina, onde é que está o... muito obrigado. Pode passar, pode ir direto para o segundo. O primeiro slide mostra a importância da indústria química brasileira dentro do contexto da indústria e do país. São mais de 2 milhões de empregos diretos, é o terceiro maior setor dentro do PIB industrial,
representa 12% deste PIB industrial. A indústria química é a 6ª maior indústria química do mundo, gerando 128 bilhões de dólares de faturamento líquido. Nós temos recursos naturais, recursos humanos, mercado, para que este segmento, a indústria química brasileira, tenha competitividade. Nos faltam alguns pontos, como eu vou mostrar ao longo dessa apresentação de 10 minutos, 12 minutos, para que a gente possa ser competitivo e fazer com que essa indústria e o país, os dois, possam se fortalecer ainda mais. O primeiro ponto que eu queria ressaltar é que toda a indústria química, ela tem uma exposição muito grande ao mercado externo. Na sua grande maioria, nós somos tomadores de preço. E boa parte do nosso consumo de químicos em geral, ele é importado. Ele não é produzido aqui no Brasil. Pouco é produzido na Argentina, assim sendo a representatividade do Mercosul fica sendo muito fortemente alicerçada no Brasil. Então vocês podem ver que 31 bilhões é o déficit que nós temos, 31 bilhões de dólares é o déficit que nós temos da indústria química brasileira. Isso representa aproximadamente 40% do que o país consome de produtos químicos em geral. Então, um déficit de 31 bilhões que representa aproximadamente 40% do que a indústria consome. E interessante, quando a gente fala de abertura comercial, e somos a favor da abertura comercial, ela é importante para nós, isso vai ser colocado de uma forma bem clara aqui, mas hoje o limite nominal da TEC para os químicos é de 14%, somente 20% do valor importado está nesta categoria, dos 14%. TECs de 0, 2 e 4% já representam mais de 45% do total que temos dentro da indústria. A tarifa média de outros países, na Europa, por exemplo, é 7%, 6% nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos 3,6%. E a tarifa real aplicada no Brasil, quando nós comparamos todos os trânsitos de produto dentro do Mercosul, é de 3%. Então, existe necessidade de abertura? Existe. Existe oportunidade de melhoria? Sempre existe. Só que nós não somos outliers, não estamos totalmente ou completamente fora da curva quando falamos de abertura comercial. Existe uma ampla oferta setorial e essas negociações, mais recentemente com a Europa, com a União Europeia, vão nos beneficiar tremendamente e fazer com que essa tarifa caia ainda mais. O outro ponto é que nós, como a Biquim, no final do ano passado, certo Fernando, certo Marina, nós voluntariamente oferecemos uma lista de 64 produtos que imediatamente o governo poderia reduzir a alíquota de importação, e assim o governo fez de uma forma muito rápida. Aliás, eu queria deixar registrado aqui o excelente relacionamento que nós temos com o governo no aspecto de trazer não somente o problema, mas também soluções, para que juntos nós possamos discutir o melhor caminho para o país. Esse é um exemplo muito bom que nós, a indústria, as associações, juntamente com os órgãos do governo, achamos uma solução rápida para baixar a alíquota de 64 produtos. Pode seguir. Já ouvi inúmeras apresentações de distintos representantes do governo que o comércio exterior brasileiro precisa ser ativado, precisa mudar de patamar. Nós concordamos com isso. Nós concordamos em gênero, número e grau que o comércio exterior é fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico. Não há nenhum ponto de discórdia aqui. Ao mesmo tempo, e especialmente nos dias de hoje, com essa guerra entre China e Estados Unidos, nós, aqui no Brasil, precisamos ainda de mecanismos inteligentes de defesa comercial. E que, eventualmente, passa até por a questão do antidumping, que é um mecanismo técnico, não é um mecanismo de análise política. É um mecanismo eminentemente técnico. E reforço que, nos dias de hoje,
esse mecanismo se torna ainda importante em alguns casos. Nós somos favoráveis a uma maior inserção e um processo alicerçado em planejamento e previsibilidade. Temos falado em inúmeras ocasiões que, através desse diálogo com os órgãos do governo, nós somos muito favoráveis a uma abertura gradual, planejada, inteligente, consensuada entre a indústria e os órgãos do governo. Bem conversado, inteligente. A gente usa o termo inteligente, porque isso é que tem que ser feito. Não existe discordância a respeito da necessidade. Não existe. A governança do Sistema Brasileiro de Defesa Comercial deve assegurar a credibilidade e o amplo direito do contraditório. E aqui eu me coloco numa posição de representante de uma indústria multinacional, uma das maiores empresas químicas do mundo, se não ainda maior. Buscando investimentos na Alemanha, a segurança jurídica é absolutamente fundamental para que a matriz se sinta confortável de trazer investimentos para o Brasil. É muito importante que a gente tenha essa previsibilidade e essa segurança, porque nós competimos com o mundo inteiro quando estamos à busca de recursos ou de trazer recursos para o Brasil. O Brasil, diferentemente de outros países, eu tenho um exemplo claro: a gente exporta para os Estados Unidos, tem uma taxa de raio-x nos Estados Unidos por cada container, que é claramente uma barreira não tarifária, além de outras, que é absurdamente cara e fica cada vez mais cara. E isso faz com que a exportação para alguns países se torne muito cara, com barreiras não tarifárias. E o Brasil não aplica isso. A gente não vê o Brasil aplicando isso. A maior barreira não tarifária que nós temos no Brasil é a infraestrutura. É um problema nosso, que a gente poderia exportar muito mais e possivelmente importar muito mais se a gente tivesse uma melhor infraestrutura nos portos. Por favor. O Brasil, sem dúvida nenhuma, precisa de uma agenda de competitividade. Assim, o governo está tratando o tema de uma forma muito profissional, diga-se de passagem, e nós estamos participando desse processo, nos sentimos incluídos e queremos continuar com esse diálogo com o governo, para que a gente possa acelerar esse processo. Mas o custo do Brasil é algo real, ele não é algo que está no papel, ele nos afeta diretamente no nosso P&L, no nosso resultado financeiro. E ele passa por essa questão da infraestrutura, que é um dos piores problemas que nós temos, passa pela questão do gás, o preço do gás, que agora foi equacionado, então logo ele entra em vigor, isso vai nos ajudar bastante, isso é muito importante para nós. Mas o custo do Brasil, a questão dos impostos, a simplificação dos impostos, como já foi tratado aqui. Hoje, um dos países onde mais tempo ou horas se gasta para pelo menos entender e fazer com que os impostos sejam praticados da forma correta é aqui no Brasil. O segundo país é a Índia. Nós agradecemos bastante o apoio de todos vocês na reforma da Previdência. O próximo passo é a simplificação e a reforma tributária. Isso é muito importante para o país e muito importante para as indústrias também, para que elas possam avançar. Os mecanismos de defesa comercial, nós insistimos aqui que eles são importantes, eles são técnicos e eles precisam ser considerados nesse processo. Isso é muito importante que seja deixado claro. E obviamente a gente tem diferenças e importâncias estratégicas que elas são distintas entre os segmentos. E isso, através do diálogo com o governo, nós podemos trazer para que, em conjunto, a gente possa promover o crescimento da indústria. A redução do custo do Brasil ela é absolutamente necessária. E tenho certeza que o Gésner de Oliveira, agora, na próxima apresentação, vai tratar desse tema em mais detalhes. Eu trago um exemplo aqui como o BASF. A BASF foi uma das primeiras empresas a participar ou a ser capaz de trabalhar com o OEA. E é um diferencial tremendo para nós. Nós começamos com a linha verde lá atrás e agora somos operadores dentro do sistema OEA. Facilita tremendamente o nosso dia a dia. Isso é um exemplo claro, não tão simples, porém para nós simples. No nosso caso foi simples, apesar da burocracia de fazer com que nós estivéssemos dentro das regras, mas estamos. Olha, ajuda tremendamente o nosso dia a dia.
Isso é um exemplo claro de como o governo, juntamente com as empresas, pode fazer com que nós tenhamos uma maior competitividade. E esse estudo é do próprio professor Lucas Ferraz, que mostra a agregação de valor do PIB, uma vez que a gente pode trabalhar com esse sistema. E para finalizar, reitero que a Biquim, falo aqui em nome da Biquim, ela é favorável à abertura comercial inteligente, consensuada, discutida. Assim temos que fazer para que a gente possa promover o crescimento do país. A indústria é competitiva de porta para dentro, de forma de tecnologia, com inovação. Ela é sustentável e está procurando ser ainda mais sustentável, mas alguns entraves, especialmente na questão de impostos, na questão de infraestrutura, dentre outros, preço da energia, preço do gás, isso faz com que o nosso crescimento seja freado ou até que nós não tenhamos crescimento em alguns segmentos. E a política da defesa comercial contra práticas desleais, ela é um aspecto técnico, ela precisa ser tratada de uma forma ampla, de uma forma aberta, especialmente nos dias de hoje. Existe uma situação crítica, todos sabemos, entre China e Estados Unidos, e faz com que os mercados sejam mais longos ou estejam mais longos, e essa situação temporal, ela pode causar um tema definitivo ou um dano definitivo à indústria brasileira. É uma situação temporal lá fora que pode causar um dano definitivo aqui. Nós não podemos ser considerados como dumping ground de alguns produtores chineses, porque isso danifica a indústria para sempre, a indústria local. E para eles, para que eles venham e saiam, stop and go é algo que para eles pode ser absolutamente normal. E para nós é um dano definitivo. Eu acho que nos 10 minutos que me couberam, essa é a mensagem que eu procurei passar. Eu queria gastar 1 minuto. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, e as palavras do deputado mais cedo aqui me tocam, porque é incrível esse ataque aos defensivos agrícolas. É inaceitável que a agricultura brasileira esteja sendo colocada num patamar tão baixo. A agricultura brasileira é um dos principais alicerces desse país e todo o agronegócio, e não somente merece o nosso respeito, mas a gente tem que tratar os agricultores e toda a cadeia com uma dignidade muito maior, e alguns meios de comunicação estão se esquecendo disso. Nós que colocamos a comida na mesa do povo brasileiro. Alguns se esquecem disso. Tá bom? Muito obrigado e bom dia a todos. Vou estacionar o microfone aqui, viu, Gésner? Com a palavra agora, Gésner Oliveira, presidente da POA. Eu antes quero falar a importância desse debate, desses cafés. A gente estava aqui conversando, o secretário Carlos da Costa. O último café que nós tivemos foi um debate sobre custo do gás, energia e todo o processo de matéria-prima da produção. Pós-café, é óbvio que com outras ações, e muito por conta também do trabalho do Carlos da Costa, da Biquim, da Marina, do Fernando, nós tivemos um avanço significativo no governo, onde o custo do gás, a previsão é que nós tenhamos uma redução importante, que será fundamental para a geração da produção no Brasil. E eu acredito que esses encontros, obviamente, têm questões técnicas que precisam ser avaliadas, nem sempre política, mas a frente parlamentar integrada com a Biquim, com os membros do governo, tem avançado em temas extremamente importantes, como no debate e na possibilidade de termos aí uma redução no valor do gás natural no Brasil, que é fundamental para a nossa indústria. De fato, não suportaríamos mais continuar imaginando que o Brasil, um dos maiores produtores da matéria-prima, seja também um dos países que tem o maior custo para a indústria, então, e também para o consumidor de maneira geral. Então, acho que foi um avanço importante, e por isso esses encontros são fundamentais. Hoje sairemos daqui, certamente, algumas questões técnicas, nem sempre são políticas, mas a frente parlamentar tem cumprido a função de colaborar no desenvolvimento técnico da indústria de maneira geral, não só da química, acaba sendo um papel para toda a indústria e produção no Brasil. Então,
e acho que há uma convergência absoluta com a equipe do governo, de que o Brasil está muito aquém do seu potencial no comércio mundial. O Brasil tem uma posição, tomando esse ano de 2016 no 9º lugar em produto e 27º em comércio. Quer dizer, o Brasil pode muito mais do que ele tem apresentado e o seu desempenho histórico. Há também uma convergência enorme em relação à necessidade de desburocratizar, de criar um ambiente de negócios favorável. Eu não poderia estar mais de acordo com aquilo que foi dito no início acerca da medida provisória 881 e da importância de garantir esse verdadeiro marco do ponto de vista da política econômica. Eu acompanho a política econômica há algumas décadas, eu nunca vi um marco tão importante do ponto de vista de espírito, de liberdade econômica, de livre iniciativa e de retirada de uma intervenção excessiva do Estado. Eu acho que essa medida é absolutamente fundamental e vai ao encontro dessa preocupação do Brasil ter, do ponto de vista de facilidade de negócio e ambiente de negócio, uma posição absolutamente vexatória no ranking internacional. Então isso certamente faz parte daquilo que o Lacerda colocou como custo Brasil. Eu não vou entrar em detalhe aqui, foi colocado. Queria chamar a atenção um ponto que a gente tem refletido sobre a necessidade de uma visão global das cadeias produtivas. Há uma complexidade muito grande nas cadeias produtivas da química e eventuais mudanças de tarifas que alterem a lógica de escalonamento tarifário de uma determinada cadeia pode gerar um desequilíbrio bastante grande, né? Então essa é uma preocupação, tenho certeza também que é uma preocupação por parte da equipe do governo, mas é uma preocupação que tem marcado as reflexões que temos feito. Do ponto de vista de características específicas do setor químico, é sempre bom a gente refletir sobre elas e o impacto que elas têm sobre os fluxos de comércio, né? Esse é um dos setores mais intensivos em capital, onde a escala é fundamental, onde há uma rigidez muito maior de adequação de oferta e demanda. Outros segmentos têm uma adequação muito maior, então a formação de excedentes é muito menor, onde dadas as indivisibilidades técnicas, os saltos de investimento acarretam um crescimento da oferta muito além da demanda e, consequentemente, você tipicamente tem ciclos extremamente fortes de preço. Essa é a característica básica da indústria química no mundo e, naturalmente, isso gera uma pressão muito grande sobre preços em várias regiões do mundo e uma tendência de dumping muito forte. Não é por acaso que há uma frequência muito grande de antidumping no setor químico nas várias regiões do planeta. Então é uma característica associada às características técnicas aqui da indústria. E isso requer uma atenção especial. Naturalmente é um setor fortemente incentivo em energia, que vê como muito promissora a mudança com o novo mercado do gás. Quer dizer, nós temos uma grande avenida de oportunidade, mas que também é algo que vai exigir algum tempo, que vai exigir alguma adaptação. É também um segmento que tem um enorme impacto sobre a indústria, quer dizer, já na cadeia da primeira e segunda geração já tem um impacto fundamental e praticamente toda a indústria de transformação
é afetada pela indústria química, e daí a importância de um ajuste ou de um planejamento e de um processo gradual no qual a indústria química não perca o seu vigor, né, e a sua capacidade de fornecimento, né. Como já foi mencionado aqui, quando nós analisamos a tarifa média, a tarifa efetivamente cobrada, não há uma discrepância em relação ao resto do mundo, certamente não há em relação a países emergentes. Quando nós fazemos exercícios para algumas cadeias específicas, a gente também encontra uma convergência bastante grande, portanto, é um ponto importante. É claro que para o setor é fundamental a maior integração. Outra mudança básica que está sendo promovida, que é essa proatividade do Brasil com acordos comerciais, é algo extremamente positivo e certamente favorece a química. Agora, é muito importante estabelecer uma relação entre todas essas reformas que estão ocorrendo e que são fundamentais para a economia, com uma reforma importantíssima, e já foi dito aqui que o setor vê com bons olhos e concorda com o processo de abertura, mas todas essas reformas exigem tempo, né? Nós estamos vivendo com sucesso o processo aqui da reforma da Previdência. O impacto da energia também demanda tempo, né? Algo que é extremamente positivo, mas demanda tempo e tem impactos diferenciados nos vários segmentos da química e com defasagens temporais também diferentes. Certamente a reforma tributária exigirá um processo de ajuste. Em algumas das propostas esse processo chega a uma década, né? Mas em qualquer proposta tributária esse ajuste, nós estamos falando não de uma administração, mas de 2, 3 administrações. Os acordos comerciais, desde logo, exigem também tempo. Essencialmente o que esse slide está dizendo é que é preciso tempo, gradualismo, e esse processo aqui de desburocratização, a gente coloca o infinito aqui, porque é preciso sempre desburocratizar, né? O secretário sabe que eu costumo dizer que desburocratização deve ser uma coisa trotskista, de revolução permanente, né? Sempre é necessário desburocratizar, e isso é algo que vai exigir também tempo. Dado isso, nos parece importante que a abertura esteja relacionada ao timing dessas reformas. Não no sentido de postergar, mas no sentido de haver uma relação entre gatilhos para a abertura comercial e avanços concretos dessas reformas. No sentido de acelerar todos os processos, não no sentido de ficar aguardando de forma passiva acontecer uma grande mudança tributária para então fazer, não, mas no sentido de associar os processos e estabelecer cronogramas compatíveis com esses ajustes. Daí eu acredito que seja a ideia de uma reforma, de uma abertura gradual, responsável, planejada, né? Do ponto de vista do investimento na própria indústria química, um outro esforço que nós estamos fazendo é verificar um painel de indicadores demonstrando que para dentro a indústria já tem já fez um esforço de competitividade, de aumento de produtividade, e vai continuar fazendo, dependendo naturalmente dos investimentos. Para que esses investimentos ocorram, há alguns fatores decisivos, né? Onde a redução do custo do Brasil, essa continuidade de uma abertura gradual, negociada, transparente,
e, sobretudo, a segurança jurídica e sustentabilidade. Quer dizer, aqui nós estamos falando em decisões que envolvem investimentos de longa maturação, que exigem determinadas premissas para esses investimentos. A rentabilidade é fortemente sensível a essas premissas e, portanto, um sinal de estabilidade de regras, um sinal de consciência da complexidade do processo seria muito importante para que esses investimentos realmente sejam feitos e que a indústria possa responder com mais produtividade aos novos desafios das próximas décadas. Então são esses fatores decisivos aqui para o investimento e para uma integração comercial segura, de maneira responsável e que possa atender a essa expectativa da gente retomar o crescimento de forma muito mais rápida do que isso está acontecendo. Eu me recordo, antes de começar o governo, numa ocasião, eu mostrei algumas projeções, o secretário me falou, não, você vai rever essas projeções para cima. E eu continuo bastante otimista de que o nosso potencial de crescimento pode ser muito maior, e vejo que as mudanças que estão sendo realizadas vão nessa direção. Eu acho que há alguns problemas de ajuste, de timing, que são essenciais para o sucesso do projeto. Muito obrigado. Agradecer, Jéssica e Oliveira, pela apresentação. Quero pedir aí, antes saudando aqui o deputado João Roma, que coordena Petroquímicos, o deputado Vitor Lippe, que coordena nosso estado de São Paulo, e eu quero passar um comentário sobre as explanações ao Carlos Pio, que é secretário executivo de Comércio da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Bom, antes de mais nada, bom dia, e represento aqui o secretário especial Marcos Coirro, que pede desculpas por não poder estar presente. Agradeço a oportunidade de falar para os parlamentares, membros da Frente Parlamentar de Química, dizer que é uma grande honra representar o Ministério, também representar o Ministério da Economia junto com o secretário especial Carlos da Costa. Acho que é muito salutar reforçarmos toda a coincidência que existe. Quer dizer, o Brasil começa a falar sobre o processo de integração da economia doméstica à economia internacional, já faz isso há pelo menos 2 anos, e eu lancei uma das pequenas sementes nessa discussão, no relatório que a Secretaria de Assuntos Estratégicos publicou ainda em 2018, no início daquele ano, fazendo uma avaliação baseada nas melhores evidências estatísticas na história do que se passou em outros países e no próprio Brasil durante processos de abertura, negociações de acordo, redução de tarifas e barreiras não tarifárias. Eu queria dizer que o principal objetivo da política comercial do ministro Paulo Guedes é colocar a política comercial no centro da política econômica. Aqueles que se dedicaram ao estudo e ao trabalho no âmbito da atividade comercial internacional sabem que durante 60, 70 anos a política comercial, os instrumentos de política comercial foram dispersos entre diferentes ministérios, a ponto de que hoje nós temos 38 órgãos intervenientes no comércio internacional. A possibilidade de articulação de uma linha mestra para conduzir em governos divididos. Essa é uma grande vantagem do governo atual, né? Com linhas diferentes de pensamento, muitas vezes entre fazenda e planejamento. Era uma articulação extremamente difícil. Então, trazer a política comercial para o cerne da política econômica é aquilo que move o ministro e move a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério. Isso exige muita articulação, isso não se faz com arrogância, não se faz evitando o diálogo, mas justamente o contrário, intensificando o diálogo.
E é por isso que o Ministério da Economia investe tanto na reconstrução da Câmara de Comércio Exterior, para que ela seja efetivamente um órgão que permite essa coordenação e essa articulação. Mas claramente em torno de um objetivo e um propósito claro, que é promover não só a abertura econômica. A abertura no Brasil tem normalmente uma visão, pelo menos parcialmente, negativa, né? As pessoas têm medo da abertura. E ela pode trazer custos de curto prazo. Mas promovendo a inserção da economia brasileira à economia internacional. E nada melhor do que pegar justamente o setor químico, que é um setor tão integrado, como foi muito bem aqui descrito pelo Antônio, pelo Gessner, né? Para servir de um exemplo daquilo que nós efetivamente precisamos fazer. Eu arrisco dizer que eliminar o protecionismo comercial é um objetivo positivo em si mesmo. O protecionismo comercial está baseado em cartórios. Alguns participam das decisões, alguns controlam quem escuta, quem faz cálculo, quem sabe quanto cada setor da economia recebe de proteção e gera de custo, não só para o consumidor, as famílias, mas para os consumidores empresariais, para as outras empresas. E, de novo, a descrição sobre a complexidade das cadeias produtivas de químicos mostra isso. E a fala do deputado Manente sobre o impacto disso em relação ao agro, por exemplo, mostra o tão intricada que é a economia real hoje em dia. Então, eliminar o protecionismo é um objetivo positivo em si mesmo. Mas, mais do que isso, a crescente integração favorecida por um processo de abertura comercial da economia brasileira ao resto do mundo é proveitosa para todas as empresas e para todos os setores que souberem tirar proveito da abertura. E eu acho que, se me permitem, Gessner e Lacerda, uma pequena crítica à apresentação, é que este é um diálogo. Nós já tivemos juntos 2 vezes no Ministério da Economia, pelo menos com a Secretaria de Comércio Exterior, e nas 2 vezes eu chamei a atenção para o mesmo ponto. Tirar proveito da abertura comercial não implica apenas resistir à abertura e estabelecer condições em que a abertura deve se fazer. Nós concordamos com elas. Mas implica também trazer para este diálogo os interesses, que no Itamaraty costuma se dizer, ofensivos dos diferentes setores. O que eu quero que se negocie lá fora? E aí, mais importante, o que eu quero que seja barateado para que eu aumente a minha competitividade? Então, o meu comentário é simplesmente em dizer que falta nas apresentações, e não apenas do setor químico, mas falta uma indicação clara, e lá já se passaram 8 meses desde que nós nos encontramos da primeira vez. Falta uma indicação clara do ponto de vista da abertura comercial, o que beneficiaria o setor químico. Certo? Quais são os outros setores que deveriam vir primeiro? A apresentação do quadro, eu já tinha visto parte dessas apresentações, é natural. O Gessner trouxe algo novo aqui, que foi aquela cadeia lá sobre como fazer a abertura. Vamos lá, eu adoraria receber isso aqui na forma, e tenho certeza que o secretário Troiro e o ministro Guedes concordariam comigo, na forma de indicações concretas sobre quais são as NCMs no linguajar dos especialistas de comércio. Quais são os produtos, quais são as tecnologias, quais são os insumos que o setor químico gostaria ou precisa que sejam reduzidas o protecionismo em primeiro lugar para ganhar competitividade. Digo isso para voltar à minha frase que me levou a essa digressão. Ganharão com a abertura
todos os setores e todas as empresas que souberem tirar proveito dela. É possível que a abertura nunca aconteça. Ela vem sendo adiada, vamos lá, no mínimo desde 95. Todo mundo aqui concorda que o Mercosul foi a última grande iniciativa antes do acordo da União Europeia de integração internacional do Brasil. E de lá para cá, 1995 para cá, nós só fizemos tornar o Mercosul menos funcional, menos uma via de integração ao resto do mundo, por razões as mais diferentes, mais variadas. Me permita discutir a abertura inteligente. Eu obviamente sou favorável à abertura inteligente. Na visão de vocês foi colocado aqui acordos internacionais amplos com parceiros estratégicos, eliminações tarifárias setoriais e diálogo governo-setor privado e planejamento e previsibilidade. Se não me engano, esses são os pontos constitutivos do que seria uma abertura inteligente. Todos estes pontos estão contemplados e estão em processo de... estão sendo implementados e seguidos pela agenda atual. Vamos lá. O acordo Mercosul-União Europeia não teria sido fechado em outro governo. O que foi que mudou em 8 meses que permitiu isso foi detectado pela Comissária Europeia de Comércio. É que a visão que se iniciou em janeiro de 2019 no Ministério da Economia vê a integração com a União Europeia como um jogo de soma positiva, como algo que é um ganha-ganha. Nós precisamos importar mais e exportar mais. Infelizmente, a complexidade das cadeias produtivas e ainda a prevalência de uma ideologia anti-mercado, anti-setor privado, anti-integração internacional, acaba levando a que se criem muitas dificuldades nessas negociações. Isso não era apenas na parte europeia da mesa de negociações. Então, não haveria acordo União Europeia-Mercosul se o ministro da Economia não fosse o senhor Paulo Guedes, se o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, o secretário especial, não fosse Marcos Trujillo. Nós temos um acordo a mais, pelo menos, para fechar esse ano, que é o acordo com o EFTA. São pequenos países, mas um deles extremamente relevante, é a Suíça. Suíça, Islândia, Noruega, extremamente importante do químicos, e Liechtenstein. Nós temos um acordo extremamente avançado para ser fechado em até 20 meses, eu imagino. Não é parte do meu portfólio, especialmente como secretário executivo da Camex. Que é o acordo com o Canadá, de novo, extremamente importante para o setor. E além disso, nós temos negociação iniciada com Singapura. A qualidade desses empreendimentos de negociação foi derivada dos governos anteriores. Esses processos se iniciaram, mas volto a enfatizar a mudança de percepção dentro do Ministério da Economia e, com certeza, a sintonia que hoje temos com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dá uma expectativa de muito mais agilidade, muito mais profundidade desses acordos. Então, o primeiro item para uma abertura inteligente está sendo, na minha forma aqui, contemplado. Eliminação tarifária setorial. Foi o segundo ponto enfatizado no seu último slide, Lacerda. Vamos lá. Essa semana o presidente tuitou e houve ampla repercussão da redução de tarifas de importação sobre 281 máquinas e equipamentos. É pouco. O universo de máquinas e equipamentos é enorme, mas é uma medida extremamente necessária e aí é resultado de uma ampla cooperação da Secretaria de Produtividade, Competitividade e Emprego, CEPEC, aqui representado pelo seu secretário especial, e CECINT, que eu represento. Haverá outras
reduções como essa. Nós precisamos ampliar muito mais significativamente. Lembro que numa única máquina complexa podem existir até 10.000 componentes distintos. Veja que a medida foi sobre 281. Uma máquina pode ter até 10.000 itens. Pensar mais próximo da gente, para quem não é do setor produtivo complexo, um automóvel, quantos itens tem? E cada um daqueles itens é produzido por uma máquina e por vários equipamentos também complexos. E cada uma dessas máquinas e desses equipamentos são produzidos por outras máquinas e outros equipamentos. De novo, volta ao setor químico. Cheguem com uma lista sobre todas as máquinas e os equipamentos, todos os insumos e matérias-primas que são necessários para que o setor, simultaneamente, a redução do custo do gás, algo que o secretário Carlos da Costa devotou uma energia e merece os louros enormes, algo que simultâneo à reforma tributária, que está nas mãos do Congresso Nacional, algo que simultâneo a outras mudanças que estão sendo organizadas pelo Ministério da Economia, haverão de dar muita competitividade ao setor. Mas não carecemos nós carecemos de uma indicação muito clara de como o setor químico quer efetivamente tirar proveito desse grande ímpeto de promover a inserção internacional. Diálogo governo-setor privado. Não fosse este mais um exemplo que envolve inclusive o Congresso Nacional? Basta olhar as agendas públicas de todos os secretários especiais, de todos os secretários, entre os quais eu me incluo, do Ministério da Economia, para mostrar um intenso trabalho de interação. E se nós formos ao nível ainda mais baixo, de subsecretários e coordenadores gerais, eu diria que diariamente nós temos um número enorme de conversas e diálogos intensos com o setor privado. Por fim, gradualidade. Nunca, em nenhum momento, partiu ou partirá do Ministério da Economia uma proposta que dispense a gradualidade. A gradualidade é extremamente importante. Ela não só é um requisito do ajuste econômico, empresarial, mas ela é um requisito da democracia. A gente não muda as regras ontem à noite. Nós todos aqui, a maioria aqui tem lembrança daquela musiquinha do plantão do Jornal Nacional, às 11h50 da noite, algumas décadas atrás, certo? E a gente, será que caiu o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, o preço da gasolina aumentou? Não é isso? Mudou o ministério. A gradualidade é uma imposição. Esse talvez seja o grande aprendizado que nós tivemos sobre política econômica. E não é apenas deste governo, vem de muito mais. Então eu encerro com um mote aqui. Acho que a administração atual da política comercial, ela, sem negar a importância do que se fez no passado, ela visa alterar o modo pelo qual a gente, ou a cartilha pela qual a gente discute política comercial. No passado, era frequente nós ouvirmos a expressão exportar é o que importa. Exportar a todo custo. Em 1990, quando houve a abertura do governo Collor, para cada R$100, para cada 100 cruzados que nós vendíamos no exterior, 53 era subsídio de exportação. 53. Significa dizer que um Passat vendido ao Oriente Médio, lembra? Passat vendido ao Iraque, por exemplo. Ele entregava no porto a 100, o empresário, e recebia 53 do cidadão brasileiro. E conseguia vender a 47, que era o preço que a concorrência internacional oferecia o produto. Então custava, vamos lá, ao produtor e ao cidadão brasileiro somados da história da humanidade.
É claro que a Bolívia teve 25.000%, mas isso acabava em si mesmo. É lógico que a Hungria teve milhares por cento, que Zimbábue teve milhões por cento. Mas isso acaba rápido. O nosso foi longevo. A maior desequilíbrio fiscal que a gente já podia ter. O novo moto, a nova expressão que o Ministério da Economia lança e pensa a partir dele é que importar é o que exporta. Para exportar mais, nós precisamos importar mais. Nós precisamos deixar o empresário do setor químico, do setor têxtil, do setor e das máquinas e dos equipamentos, tome a responsabilidade de dizer o que quer produzir, em que quantidade, com que tecnologia, proveniente de que lugar. A tempo e a hora, mais liberdade econômica, mais responsabilidade, mais controle sobre o seu negócio, mais responsabilidade por ter uma estratégia clara de, vamos lá, conquistar o mundo. Conquistar o mundo foi o que, vamos lá, no setor químico, ou próximo do setor químico, a Havaianas fizeram. Que a Natura fez, próximo do setor químico. Queremos mais exemplos desses. Para isso, essas empresas precisam ser inteiramente proprietárias do seu negócio. Isso não significa de maneira nenhuma irresponsabilidade. Eu não sei qual é o antônimo aí de inteligente para fazer o contraponto, uma abertura não inteligente. Pelo contrário, levando tudo isso em conta. Mas dar mais propriedade do negócio e da iniciativa às empresas, aos empresários, aos inovadores. E aqui eu fico. Importar é o que exporta. Cada um decide quanto quer importar. Isso não fere o ambiente de negócios, pelo contrário, isso não ameaça desemprego. A maior ameaça ao desemprego, está absolutamente clara, é tecnologia, mas ninguém aqui é a favor de quebrar a tecnologia. Mais integração significa mais especialização, ajuste contínuo, o tempo todo, busca de mercados, é mais trabalho, não menos trabalho. Uma máquina que chega importada no porto e é aplicada numa empresa, aumenta emprego, não diminui emprego. Aumenta a rentabilidade, não diminui rentabilidade. E aí eu termino com aquela minha frase, correndo o risco de ser absolutamente repetitivo, me perdoe. Ganha com a abertura comercial toda empresa e todo setor que souber tirar proveito da abertura comercial. Vamos aprofundar os debates, trazendo aquilo que cada setor, cada empresa, a indústria química hoje, a indústria têxtil amanhã, a indústria de máquinas depois de amanhã, seria importante chamar o cidadão comum e o consumidor familiar, que certamente é muito ávido para comprar mais e mais rápido e mais barato. Mas que cada um desses nos entreguem, defendam publicamente tudo aquilo que querem que a abertura faça primeiro, mais rápido, para que lhe dê competitividade, para que lhe dê capacidade de conquistar o mundo. Muito obrigado. Agradecemos aí a palavra do Carlos Pio. Quero, antes de passar aqui a palavra ao Carlos Acosta, fazer um registro. Foi muito mencionada a questão do agrotóxico, e eu quero falar do trabalho que foi feito pela Frente Parlamentar e a Biquim. Nós nos reunimos com o presidente da Anvisa, o Dr. Dib, conseguimos iniciar esse processo de sensibilizar, e quero registrar aqui pela Frente Parlamentar também os nossos cumprimentos ao presidente da Anvisa por ter destravado esse processo, desburocratizado, agilizado e enfrentado, inclusive, setores mais radicais nesse tema. Então, um registro que eu gostaria de fazer pela Frente Parlamentar ao presidente da Anvisa. Passando a palavra ao Carlos Acosta. Defensivo agrícola. Defensivo agrícola. Obrigado. Bom dia a todos. Agora acho que a minha voz está um pouquinho melhor do que da última vez que eu falei por videoconferência com H1N1. E de lá para cá a gente avançou em várias frentes, e o que eu posso dizer é que eu estou com muito mais gás hoje do que naquele dia. Desculpa o trocadilho.
Queria cumprimentar, eu normalmente faço a nominata ao contrário do protocolo, o cerimonial fica nervoso comigo, mas não tem problema. Queria cumprimentar as brasileiras, os brasileiros, as pessoas que estão trabalhando aqui hoje, imprensa, fotógrafos, garçons e todos que estão nos servindo, os empresários que vieram aqui, a Maria de Fátima, presidente do CRQ de Alagoas, Rafael Barreto, do Rio de Janeiro, Luiz Miguel Scrobot, do Mato Grosso do Sul, meu amigo Géster Oliveira, presidente da GO Associados. Agora é só Goa, É Gol. agora é Goa. É Gol, só Gol. Gol. Associados. O A entrou de contrabando. Gol. Veio ali do Gol. Tá bom. Gol sem L, né? É Gol. Gol. Sim, Sim, movimento. meu amigo também Lacerda, de bastante tempo, antes mesmo de eu vir aqui para Brasília. Parabéns pela sua apresentação. Paulo Cavalcante, presidente da Carbonor, membro do Conselho Diretor da Biquim, também nos recebeu muito bem lá na Bahia. Obrigado. Inclusive anunciou um investimento importante lá na região para gerar emprego e competitividade. Marina Mata, diretora de Relações Institucionais da Biquim, e Fernando Figueiredo, os dois fazendo um trabalho extraordinário. A Biquim, eu não canso de falar, é um exemplo para todas as associações, todas as ABs, como a gente fala, todas as associações brasileiras. A gente gostaria muito que todas as ABs seguissem o exemplo de parceria com o governo, de trabalho construtivo, de representação na defesa dos interesses setoriais, mas com uma visão ampla do processo político, do processo legislativo, do processo executivo e assim por diante. Parabéns pelo extraordinário trabalho que vocês fazem, Fernando e Marina. Carlos Pio, nosso colega lá da CECINT, deputados sempre parceiros nossos, Marcelo Calero, João Roma, Vitor Lippe, amigo de muito tempo, Alexis Fontaine, e por fim, nosso presidente da Frente Parlamentar, Alex Manente. Obrigado pelo convite para mais uma vez estar aqui. É um prazer. Outro dia me perguntaram de novo, mas vem cá, você não é parlamentar, como é que você é membro da Frente Parlamentar? Eu falei, bom, pergunta para a Frente Parlamentar, mas eu aceitei de bom grado. O que nós temos feito para aquilo que é absolutamente fundamental para a abertura comercial? Bom, antes disso, nós já tivemos muitas reuniões com as entidades representativas. Só lá na CPEC a gente fez uma conta nos 4 primeiros meses, foram 450 reuniões com entidades representativas minhas e dos secretários da Secretaria Especial. E em todas elas, no início, eu costumava falar, agora não preciso falar de novo, que nós estávamos seguindo um caminho diferente dos governos anteriores. O caminho diferente não significa destruir a indústria, muito pelo contrário, porque a indústria já vinha sendo destruída. O que nós queremos é resgatar a capacidade do Brasil de ser produtivo e competitivo. Essa capacidade depende não de medidas compensatórias à falta de competitividade que tinha sido a linha até então, e sim de medidas que resgatem a competitividade. E uma redução gradual e simultânea das medidas compensatórias pela falta de competitividade. Porque o que nós vimos nas últimas décadas foi uma queda sistemática e quase monotônica da nossa produtividade. E na medida em que a gente ia perdendo produtividade, a gente ia colocando barreiras, dando subsídios, gastos públicos desnecessários para compensar essa falta de competitividade. E a gente tinha lá no início de cada reunião, era quase um vídeo, mas eu repetia sempre, olha, tem 3 temas que nós não podemos tratar. Mais proteção comercial, mais subsídios ou mais gastos públicos desnecessários. Isso aí está fora da pauta, vocês sabem exatamente para onde nós vamos, não precisamos repetir. Foi um mandato popular, dito na campanha eleitoral. Nós não cometemos estelionato eleitoral, nós vamos entregar aquilo que foi prometido durante a campanha.
Só que nós não queremos, nós não somos loucos, então vai ser gradual, vai ser anunciado, vai ser lento no início, inclusive, isso foi anunciado, mais lento até do que as últimas tentativas nos últimos dias do governo anterior, contra a qual nós nos posicionamos. Então, olha, espera um pouco, o governo novo está entrando, vamos ter uma nova política de inserção global, como a Cecília sempre fala, e vamos fazer isso devagar e simultaneamente, mas não condicional ao aumento da competitividade. Por que é não condicional? Não é o caso das indústrias e das empresas que são representadas aqui, mas existem determinados setores, mais empresas do que setores, que não colocam tanto esforço no aumento da competitividade porque sabem que existem proteções comerciais. Então o que nós falamos? Olha, nós vamos reduzir a proteção comercial, a não ser proteções comerciais por práticas desleais. Aí é técnico, antidumping é técnico, né? E tem que ser técnico e melhorar sempre a técnica do antidumping. Mas as medidas de proteção comercial por falta de competitividade, elas vão ser reduzidas de maneira incondicional, gradual, primeiro mais devagar, depois mais rápido, mais para frente, só que incondicional. Então, pessoal, vamos todos no mesmo barco, com veemência, para retirar tudo aquilo que atrapalha a nossa competitividade. Nós temos que trabalhar juntos. Ah, mas e se não melhorar a competitividade e abrir comercialmente? Bom, se não melhorar a competitividade, aberto ou fechado, nós vamos continuar indo para o brejo, como a gente tem ido nas últimas décadas. Então nós temos que nós vamos aumentar a competitividade, e estamos avançando. O Congresso tem sido um extraordinário parceiro no aumento da competitividade. Extraordinário, nós não temos problema nenhum com essas pautas de aumento de competitividade. É óbvio que às vezes não há concordância, porque são vértices diferentes de enxergar o problema da competitividade. Mas não existe no Congresso hoje, nem muito pelo contrário, existem medidas propositivas. O deputado Jerônimo Gergen já saiu aqui, mas a versão final do relatório da MP 881 é muito melhor do que aquela que a gente propôs para o Congresso. Não concordamos com todos os, todo o relatório, mas olhar, se comparar A com B, é melhor. O Congresso tem melhorado muitas coisas que a gente tem proposto. Então, nós estamos num caminho virtuoso de melhoria da competitividade. No setor da química, inclusive, a mesa executiva da química não era prevista na nossa primeira geração, por uma solicitação da Frente Parlamentar e da ABIQUIM. Nós abrimos uma mesa executiva e aí chegamos à conclusão de que teriam que ser duas, uma para base e outra para especialidades. Então nós duas. Então nós estamos trabalhando fortemente. É a indústria da base, a indústria das indústrias, como se fala, é uma indústria importantíssima para o Brasil. E nessas duas mesas, as principais demandas têm sido a necessidade de matéria-prima a preços competitivos, redução do custo de energia, desburocratização, e principalmente na parte ambiental, e melhoria da infraestrutura logística. Então o que a gente fez? Primeiro, no meu novo mercado de gás, a principal matéria-prima, tanto como energia como matéria-prima direta, insumo. Nós já fizemos a primeira rodada de ações, que foram resoluções do CNPL e o termo de cessação de conduta do CAD. Não foi fácil, não foi simples, foi até os 47 do segundo tempo. O último fim de semana de negociações foi bastante duro, mas nós conseguimos feitos extraordinários. Agora nós estamos na segunda fase, que é a implementação. Então, por exemplo, essa semana nós decidimos que nós vamos dar um reforço, um apoio maior para a ANP, porque a estrutura da ANP, da maneira como está, ela é insuficiente para os processos novos que serão implementados com o novo mercado de gás. Então, por exemplo, os leilões, eles precisam de uma expertise, eles precisam de gente que saiba atuar num contexto diferente. Então nós estamos acompanhando, tem um comitê de monitoramento, e agora é a parte delicada, é a parte onde o diabo está nos detalhes. A gente vai precisar do apoio de vocês. Tem os temas das distribuidoras regionais, tem vários detalhes sem os quais não vai adiantar o que a gente fez. Nós estamos atentos
trabalhando dia e noite para garantir que o nosso gás realmente caia até os 40%, até mais, ao longo dos próximos anos. E vamos chegar lá, nós vamos conseguir isso. Nós, com um gás mais barato, só isso já deveria ensejar uma redução do preço de alguns químicos básicos, por exemplo, né? Isso já seria um grande salto, fora um aumento de competitividade direta dos outros químicos. Além disso, esse tema dos defensivos agrícolas, ele é muito importante. Eu já inclusive falei com o deputado Jerônimo e vou falar com outros aqui que esse avanço institucional do qual nós participamos também, porque nós lá, em particular na CIDIC, dentro da CPEC, nós agimos como quase, tem uma área de advocacy lá dentro do governo, né? Fala, olha, defensivo agrícola entra da China, entra tudo falsificado lá, sem controle nenhum nas nossas fronteiras, com o Paraguai e tal. Queremos ser mais realistas do que o rei, aí proibimos um monte de coisa, e aí o que acontece? Vem o de péssima qualidade, o que mais destrói tudo com contrabando. Sem imposto, e destruindo a indústria nacional, destruindo o meio ambiente, devastando tudo. Sobre o meio ambiente, eu tenho repetido uma crença que nós temos de que o maior inimigo do meio ambiente é a miséria e a pobreza, né? Então, nós não podemos nos enganar com práticas e medidas que são totalmente desnecessárias. Então, nós vamos avançar, mas nós precisamos, ao mesmo tempo, ter uma comunicação melhor sobre a importância dos defensivos, dos fertilizantes, assim por diante, inclusive porque o que tirou centenas de milhões de indianos, por exemplo, da miséria, foi uma combinação de defensivo, fertilizante e transgênico. Então, assim, nós temos que trabalhar para acabar com essa imagem que não faz o menor sentido com a realidade de dizer que defensivo faz mal, destrói o meio ambiente e tal. O que destrói o meio ambiente é a miséria e a pobreza. E nós estamos trabalhando nisso. Sobre o meio ambiente, inclusive, eu gostaria de solicitar de todos os senhores, nós estamos trabalhando com o deputado Kim Kataguiri na nova lei de licenciamento ambiental. O relatório final, ele é bom, ele pode ter melhoras, inclusive. A gente achou que ele foi até conservador. Conheço o Kim desde o teste do sofá que eu fiz lá com o MPL, eu passei só com diálogo, tá? Só para deixar bem claro. Pois é. E aí eu falei, eu nunca imaginei que eu ia chegar para o Kim e falar, Kim, você está sendo conservador demais. Aí ele falou, não, é porque eu tentei, né? Mas agora não está fácil, a oposição é grande, principalmente de alguns grupos mais fundamentalistas. Acho que é importante a união de esforços pela nova lei de licenciamento ambiental. Isso vai ser importante para a indústria química e para várias outras. A Biquim tem apoiado, mas nós precisamos reforçar. E nós estamos trabalhando também, concluindo algumas outras entregas, a simplificação do regime de ex-tarifário. O deputado Vitor Lippe tem sido um parceiro crítico, duro, por como deve ser mesmo, e nós temos sido abertos. Nós vamos simplificar o ex-tarifário, nós não podemos continuar pagando impostos altos, principalmente para máquinas que já vão ser importadas. Isso para mim é um exemplo claro. Nós já vamos importar uma máquina, porque mesmo com uma alíquota de 14% é melhor importar, então não faz sentido eu ter uma alíquota de 14% só para encher o cofre do governo. Não tem impacto nenhum, além de tornar a indústria menos competitiva. Esse é um exemplo. O que nós precisamos, estamos trabalhando muito com alguns parlamentares, com a BIMAC, com a BIM, especificar, ter clareza sobre regulamentar a portaria do ex-tarifário para que a gente seja mais competitivo. O Rogério Marinho já também anunciou a simplificação das NRs. Estamos reformulando e acabando com o E-Social como ele é. Vamos avançar no Simples Trabalhista, que é uma coisa que não afeta tanto as empresas, pelo setor de vocês é maior, mas vai avançar. A 881, como já foi feito, e o que ainda vai ser feito? Eu queria
concluir falando sobre alguns temas aqui importantes. Primeiro, continuar na agenda da simplificação e desburocratização com alguns temas importantes. Agilizar licenciamento para a indústria, agilizar e simplificar licenças e certificados, equilibrar a oferta e demanda de PCDs, de trabalhadores com cotas. A gente está com um módulo novo no Cine que vai viabilizar maior equilíbrio para saber quem são as pessoas com deficiência em cada bairro, em cada região, e se não tiver, inclusive ter um atestado que não tem pessoas com deficiência disponíveis para aquela indústria naquela região, o que liberaria a necessidade. Ter uma primeira visita de fiscalização trabalhista com caráter orientativo. E queria terminar falando sobre um avanço institucional muito relacionado ao que o Gessner falou, com aquele infinito ali que ele colocou, né? Desburocratização e simplificação, assim como o corte de custos em empresa, é um processo continuado e sem fim, é que nem cortar a unha, né? Então nós começamos há 2 semanas um trabalho com o BCG, com o Boston Consulting Group, uma das melhores consultorias do mundo, financiado pelo MBC, pelo Movimento Brasil Competitivo, para implementar um processo continuado institucional de simplificação e desburocratização do Estado brasileiro. E um dos produtos desse trabalho é um projeto de lei que nós gostaríamos de enviar, institucionalizando esse processo, fazendo com que o Estado brasileiro, a partir de agora, tenha sempre esse ciclo, esse processo de simplificação continuado como parte da sua composição. A gente não pode perder esse diálogo. Então eles estão lá estudando, implementando como é que você absorve da sociedade, como é que você estuda, prioriza, mede o custo Brasil, e prioriza para que o custo Brasil sistematicamente caia e que a gente nunca mais tenha um custo Brasil que nos torne pouco competitivos. Nós temos que ter a segurança de que o Brasil está no caminho da prosperidade. E é nisso que nós estamos trabalhando. Eu queria agradecer o apoio de todo mundo em nome do Executivo e aqui mais uma vez dizer que nós estamos juntos por uma indústria mais competitiva, por um Brasil mais próspero, por mais emprego e mais renda para todo mundo. Obrigado. Obrigado mais uma vez ao Carlos da Costa. Sabemos aí da agenda intensa que ele possui, mesmo assim sempre fazendo questão de participar ativamente aqui das questões da Frente Parlamentar. É um membro ativo. Nós o convidamos e estamos muito satisfeitos com o nosso membro da Frente Parlamentar. Pode responder a quem o perguntou sobre isso. Quero aqui agradecer algumas presenças. José Ribamar Oliveira, presidente do Conselho Federal de Química, o Fábio Marimon, gerente de políticas públicas do SEBRAE, Luciano Figueiredo Souza, que é presidente do Conselho Regional de Química da região 12, Sheilane Luz, do Conselho Regional de Química de Pernambuco, junto com Rodrigo Diniz, professor Nivaldo, presidente do Conselho Regional, acho que é o Conselho Regional 13, da região 13. Quero agradecer aí a presença do Carlos da Costa, também sabendo do seu compromisso. A qualquer momento, se você quiser sair, a gente agradece a disponibilidade desde as 8 aqui. Nós agradecemos mais uma vez sua presença. Obrigado mesmo, fique à vontade aí para cumprir sua agenda. Deputado, 30 segundos só antes do secretário sair. Eu sei que o secretário foi um excelente aluno de Química na escola, então eu queria dar de presente para ele um trabalho feito pelo Conselho Regional de Química aqui da 20ª região, além de que ele é moderno, tudo tecnológico, então ele vai poder relembrar os elementos periódicos, as tabelas periódicos, como é que chama? QR Code. Eu sou antigo, nem sei isso, então é empresário. Vou levar para o meu filho. Presidente, fica ali.
O Alexis eu garanto. O Alex eu já tenho muita dúvida se aprendeu a tabela periódica. Passei de ano agora. Sim, mas estou falando que agora hoje é mais fácil com o QR Code o aluno saber a tabela periódica da prova. Aquilo não era fácil, a tabela periódica. Agradecendo aí a todos, mas eu vou rapidamente aqui, nós estamos quase esgotados. Hoje consumiu bastante, 2 membros do governo participando, membros importantes, então acabamos tendo bastante proveito desse nosso debate. Mas quero passar a palavra ao deputado Marcelo Caleiro, que é o coordenador de químicos para cosméticos, e também dar sua palavra, sua mensagem rápida aí para poder registrar essa frente. Tem outro microfone? Bom dia a todos, agradecendo aí a liderança do nosso presidente, e demais colegas que estão aqui conosco hoje. Se falou muito da questão dos defensores agrícolas hoje, e uma provocação que eu faço é da necessidade que haja uma comunicação melhor em relação a isso. Acho que a indústria química, de uma forma geral, ela tem conseguido nos últimos anos mostrar à sociedade a sua importância, tanto na cadeia produtiva quanto no dia a dia, no cotidiano dos cidadãos. E isso é necessário se reforçar sempre, porque é uma batalha por corações e mentes, hearts and minds. E é claro que a comunicação tem um papel essencial nisso. E aí, indo para a minha área, que é de cosméticos, nós estamos organizando uma ação aí na esteira dessa muito exitosa iniciativa em relação ao gás natural. Eu brinquei com o Alex, que eu falei que eles colocaram ali no hall da entrada da Câmara do Anexo 3 um monte de tubo, né? Mas na realidade foi para chamar a atenção da importância do gás natural na cadeia produtiva. E da mesma forma a gente vai, e aí dentro desse contexto de ganhar mentes e corações, fazer uma iniciativa com algumas indústrias cosméticas, no sentido de reforçar que, primeiro, elas fazem parte dessa cadeia maior da indústria química, e segundo, estão presentes no cotidiano dos cidadãos, quando o homem faz a barba e passa o seu pós-barba, ou quando a mulher precisa colorir e tingir o cabelo, a química está envolvida nisso. Então a gente vai fazer uma ação bem interessante de mostrar quão está presente no dia a dia a indústria química. É isso. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Marcelo Caleiro. De fato, vamos fazer essa ação que eu acho que vai ser importante para ganhar notoriedade aqui na Câmara, e a importância do setor cosmético para a indústria química. Acho que é um dos setores que inclusive mais emprega, e eu tenho certeza que será muito importante também darmos essa visibilidade aqui no Congresso. Agradecer também, passar a palavra ao deputado Vitor Lippe, que é coordenador do Estado de São Paulo, da nossa frente parlamentar, me coordena lá. Obrigado, Alex. Bom dia a todos. Quero cumprimentar nossos deputados aqui presentes, o Carlos Pio, aqui representando o governo, empresários, pessoal da Biquim, diretoria da Biquim. Eu estou aqui sempre atento, anotando tudo, né? Porque eu acho que essa casa é uma casa, não é só parlamento, não é só falar, é ouvir principalmente, né? Então a gente ouve bastante, aprende muito nessa casa, a gente está procurando o mesmo caminho do governo. Nós não somos governo, mas temos o mesmo propósito, que é o Brasil voltar a crescer. É importante a gente lembrar alguns números para entender a complexidade e a gravidade do país. Nos últimos 30 anos, o Brasil cresceu 50% menos do que a média do mundo, né? Isso mostra que nós não tivemos só um problema. Certamente várias questões influenciaram na competitividade do Brasil. Não foi certamente a falta de trabalho, não querer ser competitivo, né? Nós tivemos, infelizmente, um ambiente que prejudicou muito o Brasil em relação aos outros países. Nós não temos medo dos outros países, mas infelizmente, se nós formos fazer uma análise internacional do Brasil, nós vemos que aqui nós temos um custo do Brasil que não existe lá fora do mundo. Nós temos algumas grandes vantagens e temos muitas também desvantagens. Entre elas, eu vou citar aqui para apenas uma análise da Agência Japonesa de Investimentos, que é uma das mais respeitadas do mundo,
E até porque o Brasil, o mundo inteiro, e aqui no Brasil eles ficam no vermelho. É um negócio estranho isso. Será que aqui os japoneses são ruins ou será que o nosso ambiente de negócio é ruim? O nosso ambiente de produtividade é ruim. Eu vi o payback das empresas japonesas, eu fiquei assustadíssimo. O payback das empresas japonesas aqui no Brasil, dos últimos, quem fez investimentos aqui nos últimos 15 anos, teve um payback, acho que 20% das empresas teve payback positivo. Das que fizeram há 10 anos, 0%. Então os japoneses são ruins aqui no Brasil, ou o Brasil que é ruim? Eu acho que é uma análise a ser feita, né? Quem é o culpado disso? São as empresas? São as empresas japonesas? Os empresários brasileiros? Eu acho que o governo tem uma responsabilidade maior nisso tudo. Foram as regras, foram criadas, e o parlamento brasileiro também. Porque nós deveremos das leis e deveremos das políticas públicas. Isso tudo é que vai definir a capacidade da gente competir com o mundo. E segundo a JETRO, a empresa japonesa de investimentos, numa análise de 2016, saiu agora de 2019, mas 2016, naquela época ainda era o final do governo Dilma e tal, aquela confusão de impeachment, então isso era um fator que eles viam como uma preocupação, mas o principal problema que as empresas japonesas viam no Brasil, o secretário Pio, que tem se esforçado muito, porque os desafios são realmente muito grandes e a situação é muito ruim, né, das empresas, era o problema tributário. Isso era estourado na avaliação das empresas, que esse era o problema mais grave do país, a complexidade tributária do Brasil e as elevadas taxas de tributos das empresas aqui no Brasil. Portanto, isso, né, lógico que a abertura comercial é importante, mas nós temos um problema aqui dentro. O problema não é a abertura comercial só, ela é também, mas nós temos problemas aqui dentro. E se nós não resolvermos os problemas de dentro, só a abertura comercial não vai adiantar, nós vamos matar as nossas empresas se nós não corrigirmos esses fatores gravíssimos que acontecem aqui dentro. O segundo era a questão trabalhista, graças a Deus, isso foi em 2016. Em 2018 nós conseguimos fazer a nova lei trabalhista. Lembrando que o Brasil era o campeão, líder absoluto mundial em ações trabalhistas e em segurança trabalhista. Isso melhorou. A reforma trabalhista que nós fizemos aqui com muita luta, junto com o deputado Rogério Marinho, deputado Alex Manente, reduziu em 80% o valor das ações trabalhistas e em 40% o número de ações trabalhistas. Agora nós estamos no caminho certo. Agora nós precisamos ver a tributária, porque sem ela também não adianta a abertura comercial. Matamos as empresas brasileiras e não vamos conseguir, obviamente, aquilo que nós queremos. Baixar os preços aqui no Brasil e gerar empregos no Brasil. Então é preciso fazer as duas coisas. Por isso que a dosagem, e por isso a nossa discussão que não é fácil, porque não depende tudo do governo também. Uma parte, a abertura depende mais do governo, mas a questão tributária depende também do Poder Legislativo. Então nós temos que trabalhar junto e fazer a dose certa. Não existe um remédio só, e não adianta dar uma dose, vamos dizer, nós temos que fazer a dose certa, vamos ter que fazer isso com muito diálogo e com muita responsabilidade. Então, nesse sentido, eu queria trazer aqui, cumprimentar a indústria química, que tem dado uma demonstração de organização aqui, enfim, né, e procura fazer, inclusive, um processo educativo de compartilhar as informações, porque tudo na vida hoje é comparação, tudo. Então nós precisamos estar sempre medindo o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá fora, né? Essa avaliação permanente eu acho que é fundamental para a gente acertar a dose. Que nós estamos doentes, nós sabemos. Agora, a dose do remédio, que não é um só, precisa acontecer ao mesmo tempo para que a gente saia dessa crise. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, nós estamos no caminho certo. Agora é uma questão da gente acertar os ponteiros, viu, Pio? A gente briga bastante, porque a gente quer, é natural que nós queremos as mesmas coisas, mas nós temos vários fatores que precisam trabalhar conjuntamente para a gente conseguir o melhor resultado. Então eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar o governo também pelo esforço, porque tem feito, vamos dizer, um processo rápido. A gente quer rapidez e a gente quer essa harmonia, né, entre os setores produtivos, que tem uma responsabilidade muito grande no emprego, na economia, né, e também na capacidade, obviamente, de a gente competir. Obrigado, parabéns, Alex, pela sua condução dessa frente parlamentar, que é um exemplo para os outros. Obrigado.
Obrigado, deputado Vitor Lippe. Passar aqui a palavra para encerrar nossa fala parlamentar hoje, deputado Alexis Fontaine, e já inclusive agradecendo aí o trabalho que é feito na questão de desburocratização, que é um tema importante. Muito obrigado, naturalmente. Obrigado aos demais deputados presentes aqui, Carlos Pio. Passamos ontem o segundo turno da reforma da Previdência e agora entra na pauta essa questão, né, a MT-881 da liberdade econômica, mas o projeto acho que mais impactante que vai entrar no segundo semestre é a reforma do sistema tributário, principalmente sobre os tributos de consumo. Mas o que nós estamos observando dessas grandes reformas aqui, que eu acho que vem de muito agrado, né, vem para o bem do Brasil? São as fundações que nós estamos construindo no Brasil para poder ter segurança jurídica, para poder fazer investimentos e poder acreditar mais no Brasil. O Brasil vivia sobre um pântano, um terreno insólido, que ficava muito na vontade de descrição dos agentes públicos, sem regras claras para a gente poder investir. O que nós estamos fazendo agora é uma reforma trabalhista que tem regras claras, dá para melhorar. Uma tributária que tem que passar para poder vir simplificar, principalmente o sistema tributário, para gerar transparência. Qual é a carga efetiva tributária que nós pagamos no Brasil? Quem é que de fato paga tributo no Brasil? E nós temos que ter um sistema que está em conexão e não criar uma jabuticaba, uma tomada tributária brasileira que eu falo, para poder não conectar com outros países. Temos que pensar sim no IVA avançado, 4.0, 5.0, sei lá quanto zero, que o pessoal fica colocando aqui, virar meio moda, né, um chavão, essas palavras, mas na verdade nós temos que estar conectado com as melhores experiências dos sistemas tributários mundiais para poder nos conectar a isso e assim fazer com que a gente tenha até o comércio internacional fluido, porque nós estamos falando da mesma base. Nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de fundações, nós estamos falando de poder fazer com que as conversas, as conexões sejam as mesmas. Isso entra no texto ex-tarifário, entra em tudo que nós estamos falando aqui hoje. Tudo. O Carlos estava falando muito bem, Carlos Alexandre da Costa falando muito bem sobre essa questão de desburocratização. Eu lembro de ter lido um artigo sobre o Six Sigma no setor público, onde você vai cortando todos os custos, e burocracia é custo, agrega custos, vamos agregar apenas valor, cadeias curtas, lógico, que a indústria tem isso na sua essência, porque se ela não tiver, ela não é competitiva, ela não gera lucro. Nós não podemos deixar nem a unha crescer, está o tempo todo controlando. Isso é uma questão de sobrevivência, só que governos não têm essa preocupação com a sobrevivência, porque basta aumentar, arrochar mais o pagador de impostos e aumentar o caixa, ou se endividando. Responsabilidade com o dinheiro público tem que falar e está no tom mais alto agora. E o que nós vemos com esse governo? Eu fico extremamente feliz que tem muitas coisas acontecendo. Passaram agora 6 meses, né, 8 meses para o governo de ações. Estamos plantando. Quem está no agro sabe que a hora que você planta você não vê o fruto começa a dar pouco mais para frente, mas é isso que nós vamos começar a colher daqui a pouco. Temos uma excelente bancada, deputados federais alinhados com esses nossos pensamentos de produção, e agora é hora de começar a avançar mais em outras pautas, talvez menores, mas tão importantes quanto as grandes reformas estruturais que o Brasil precisa. Então, acho que só tivemos boas falas aqui nessa mesa. Não vamos alongar, porque temos que trabalhar também lá embaixo, tá certo? Tem plenário. Hoje o dia é longo, hoje saímos muito tarde, trabalhamos super cedo, mas de frente. Frente Parlamentar da Química, parabéns Fernando, parabéns Marina, porque excelentes debates, boas pautas, muito bem organizado, e vamos avançar rapidamente. Parabéns, Alex, também. Obrigado. Valeu. Eu quero rapidamente aqui agradecer a todos, e eu quero parafrasear uma frase do nosso presidente Rodrigo Maia. O empresariado foi importante na luta pela reforma da Previdência, que nós estejamos engajados para fazer a reforma da tributária para gerar o desenvolvimento para o Brasil. E é necessário que a Frente Parlamentar da Indústria Química também cumpra o seu papel, alicerçando, dando bons instrumentos, trabalhando. Eu tenho uma tese, e acho que é a tese que tem ganhado corpo aqui na Câmara, que é
tributo tem que ser no consumo, não na produção. Acho que nós temos que estimular isso, porque torna-se mais justo e também estimula a produção no nosso país. Vamos pedir a dedicação de todos aí na próxima reunião, que falará da desburocratização, mas também incluirá nesse tema a reforma tributária, que começará a ganhar vida também a partir de amanhã. Nós teremos aí a MP da Liberdade Econômica, que é uma MP um tanto quanto polêmica, mas que também estamos colaborando para poder ter uma unicidade e para que consigamos avançar aí no debate e aprovação na Câmara. E também nós aqui queremos agradecer a Biquim, que tem trabalhado de maneira intensa aí por todos os temas, muito ativa aqui na frente parlamentar, o Conselho de Química, que tem atuado, tem participado também aqui ao nosso lado de maneira geral, aí todos os estados e regiões participando ativamente. Agradecer os deputados, e eu volto a insistir aqui a importância de, na sequência, fazermos o deputado Marcelo Calero conseguiu, com indústrias do setor, essa explanação, exposição ali sobre a indústria da química, o cosmético, e nós queremos que ela possa ser a sequência da desburocratização. Então, agradecer a todos, o deputado Vitor Lipe também, grande parceiro, trabalhando muito, foi um grande defensor ali da questão de retiradas importantes do texto da reforma da Previdência, do relator, e sem dúvida essa unidade que eu volto a dizer, mostramos a nossa obrigação, Fernando Figueiredo, com o Brasil nas agendas econômicas. Isso não significa que não tenhamos divergências com o governo, mas na agenda econômica, na pauta econômica, que é a pauta que o Brasil espera resultados, a Câmara dos Deputados tem mostrado a sua altivez, inclusive colaborando, melhorando textos, se dedicando para ver o Brasil gerar emprego e renda e desenvolvimento econômico, que é o que nós precisamos. Então agradeço a todos, agradeço aos expositores, Lacerda, Gessler, todos que compareceram, muito obrigado. Até o próximo encontro da nossa Frente Parlamentar da Indústria Química. Muito obrigado a todos.